Olá, profissional da estética, enfermeiro esteta, biomédico, fisioterapeuta, médicos e dentistas. Seja muito bem-vindo. Se o seu objetivo é faturar pelo menos R$ 20.000 a mais por mês, realizando apenas 2 rinomodelações semanais em até 90 dias, e tudo isso sem medo de errar, sem insegurança e sem bloqueios que travam a sua evolução, este conteúdo é 100% para você. Eu sou o Dr. Ernesto Neto, com 20 anos de experiência e há 8 dedicados à rinomodelação. Hoje, eu ajudo profissionais que querem crescer de verdade na carreira, não só no faturamento, mas em propósito, reconhecimento e realização. O tema deste episódio é sobre o que ninguém te contou sobre a técnica que mudou a rentabilidade de muitos consultórios. Mas afinal, que técnica é essa que mudou a rentabilidade de tantos consultórios? E por que ninguém fala sobre isso com clareza? Estamos falando da rinomodelação como ferramenta estratégica de valorização profissional. Não é apenas uma técnica estética, é um modelo de reposicionamento de carreira que transformou o consultório comum em um negócio de percepção premium. Esse tema representa a mudança de mentalidade que separa o profissional que sobrevive do profissional que prospera. Porque ele mostra que o sucesso na estética não vem de fazer mais, e sim de entregar valor percebido com profundidade e propósito. A rinomodelação é o ponto de inflexão da estética moderna. Ela ensina que cada atendimento pode ser uma experiência marcante, capaz de gerar impacto financeiro, emocional e reputacional. Quando um profissional domina essa técnica, ele passa a comunicar com excelência, sem precisar dizer uma palavra. Seu trabalho fala por ele. O tema é sobre como a técnica se transformou em posicionamento e como o posicionamento virou rentabilidade. É sobre entender que na estética, valor não é o que se cobra, é o que o paciente sente ao olhar o próprio reflexo. Mas, para compreender o que esse tema representa, é essencial deixar claro o que ele não é. Ele não é uma fórmula mágica de enriquecimento rápido. A rinomodelação não recompensa a pressa, e sim a constância. Não premia quem busca atalhos, e sim quem constrói autoridade passo a passo. Ela não é uma técnica comum daquelas que se aprendem num final de semana e se executam mecanicamente. Ela exige sensibilidade, raciocínio clínico e principalmente consciência. Quem vê a rinomodelação como modinha ainda não entendeu o poder da transformação que ela carrega. E por fim, esse tema não é apenas sobre faturamento, é sobre construir uma reputação sólida, sustentada por resultado e ética. É sobre ser reconhecido não pelo preço, mas pelo valor. A rinomodelação é o reflexo do profissional que busca excelência. Não é sobre aplicar, é sobre interpretar. Não é sobre quantidade, é sobre percepção. Não é sobre vender, é sobre transformar. Vivemos um momento de transição no mercado da estética. Os pacientes mudaram, estão mais exigentes, mais informados e mais conscientes. E é exatamente por isso que esse tema é uma oportunidade única. A rinomodelação é o procedimento que melhor traduz essa nova era. Resultado rápido, natural e com alto valor percebido. Ela permite que o profissional aumente o faturamento sem aumentar o volume de atendimentos, elevando o ticket médio e reduzindo o desgaste operacional. Mas o verdadeiro valor está além de números. A rinomodelação é uma vitrine viva. Cada resultado é uma campanha espontânea de marketing e cada paciente satisfeito é uma nova indicação. É a técnica que une resultado técnico e resultado de negócio. E é por isso que ela se tornou a espinha dorsal da rentabilidade sustentável. Vejo profissionais que transformaram suas carreiras como a biomédica, que trocou volume por valor. Antes, atendia dezenas de pacientes por semana e terminava exausta. Hoje, realiza poucas rinomodelações, mas fatura mais, com menos esforço e mais satisfação. Ela entendeu que o segredo não é trabalhar mais, mas é trabalhar
melhor. O dentista, que virou referência local. Ao dominar a rinomodelação, ele deixou de competir por preço e passou a ser reconhecido pela entrega. Sua agenda se tornou disputada, não porque ele grita nas redes, mas porque o mercado o indica naturalmente. E a enfermeira, que reconstruiu sua autoconfiança. Ela tinha medo da técnica, achava complexa demais. Com o estudo e o método certo, percebeu que o que parecia difícil era, na verdade, a porta de entrada para uma nova fase da sua carreira. Hoje, sua história inspira outros profissionais. Esses exemplos provam que o sucesso não é sobre sorte, e sim sobre clareza. Todos eles escolheram um caminho: especializar-se em algo que transforma. Agora, é natural que surjam dúvidas. Todo profissional que pensa em dar esse passo passa por isso. Vamos falar das suas principais dúvidas e o que há por trás dela. E se o paciente não gostar do resultado, doutor? Isso acontece quando o profissional foca apenas na técnica e esquece a escuta. A rinomodelação é tão emocional quanto anatômica. Quando você aprende a alinhar a expectativa do paciente e a percepção, o paciente sente parte do processo. O segredo não é só aplicar, é interpretar o desejo. E quando o paciente é ouvido, o resultado sempre agrada. Poxa, Ernesto, mas muitos profissionais já estão fazendo isso. Sim, há muitos aplicando, mas poucos dominando. O mercado não reconhece quantidade, reconhece assinatura. O diferencial não está em fazer rinomodelação, está em como você entrega a segurança, naturalidade e confiança. O mercado sempre tem espaço para quem transforma a técnica em arte. Mas, doutor, estou com a rotina tão corrida que não tenho tempo para estudar isso agora. Pessoal, o tempo não aparece, se cria. E o que custa mais? Investir algumas semanas no aprendizado certo ou perder anos com um posicionamento que não te diferencia? O tempo passa de qualquer forma. A diferença é o que você faz com ele. O maior benefício é a liberdade em escolher quanto cobrar, de escolher o paciente que você quer atender e de ter a agenda que respeita a sua vida. Mas há algo ainda mais profundo: a autonomia emocional. Dominar a rinomodelação é sair da ansiedade da comparação e entrar na tranquilidade do reconhecimento. É ver o mercado te procurar não porque você se vendeu, mas porque você se destacou. Quando você domina essa técnica, o dinheiro deixa de ser preocupação e passa a ser consequência. E a consequência mais valiosa é o respeito. Mas por que a rinomodelação gera benefícios? Porque ela muda a lógica. Enquanto outros procedimentos dependem de volume, a rinomodelação depende de percepção. A percepção é o ativo mais poderoso que existe e ela é que faz o paciente pagar mais, indicar mais e voltar sempre. A rinomodelação gera benefícios porque ela entrega o que o mercado moderno valoriza: resultado imediato e natural, segurança técnica e impacto emocional positivo. Ela ensina o profissional a pensar estrategicamente, a comunicar valor e a construir reputação. E reputação é o que sustenta a rentabilidade quando o hype passa. Mas, doutor, e se eu não conseguir aprender a técnica? Bom, então provavelmente você continuará preso à lógica do esforço. Vai trabalhar mais, vai se desgastar mais e mesmo assim sentir que o resultado não acompanha o seu esforço. Enquanto isso, outros profissionais, talvez menos experientes que você, porém mais estratégicos, ocuparão o espaço que poderia ser seu. Porque na estética, quem não se posiciona é posicionado. A rinomodelação é o código da diferenciação. Ignorar esse movimento é se afastar do que o mercado mais valoriza hoje: o profissional, especialista, seguro e reconhecido. O tempo da dúvida já passou. Agora é o tempo da decisão, porque o mercado já entendeu. Quem domina a rinomodelação, domina o jogo. Você já reparou que na estética, alguns consultórios parecem dar mais salto do que outros que ficam estagnados, mesmo oferecendo os mesmos procedimentos?
É como se houvesse um segredo silencioso, uma estratégia que poucos falam abertamente, mas que transforma completamente os resultados financeiros e a percepção do paciente. Pois é sobre isso que quero conversar com você hoje, sobre a técnica que mudou a rentabilidade de muitos consultórios e o que quase ninguém te conta sobre ela. Durante muito tempo, eu acreditei que o sucesso vinha apenas de trabalhar mais, de atender mais, divulgar mais, investir mais, mas eu estava preso na lógica da quantidade. Até que eu percebi a diferença entre o consultório que sobrevive e o que prospera não está em fazer mais, mas está em entregar valor percebido. E poucas técnicas simbolizam isso tão bem quanto a rinomodelação. Sim, ela é o ponto de virada financeira de muitos profissionais. Mas o que poucos entendem é que o dinheiro foi apenas a consequência. A causa real foi outra, o reposicionamento de valor que ela trouxe. Porque a rinomodelação não é apenas um procedimento, ela é uma declaração, uma forma de dizer ao mercado: eu domino algo que poucos dominam. E o mercado responde a isso com algo simples e poderoso: a confiança. Mas por que ninguém fala sobre isso com tanta clareza? Porque é mais fácil falar do resultado do que do processo. E o processo de dominar essa técnica não é sobre decorar passos, é sobre mudar a mentalidade. A rinomodelação só se tornou um fenômeno de rentabilidade porque ensinou o profissional a pensar diferente, a enxergar o próprio trabalho com mais profundidade, a entender que cada procedimento pode ser uma experiência premium, mesmo dentro de um consultório simples. O que ninguém te conta é que o grande segredo da rentabilidade não está em vender mais procedimentos, está em entregar mais valor por procedimento. A estética não é sobre quantidade, é sobre percepção. E a percepção é construída na mente do paciente antes mesmo do procedimento. A rinomodelação faz isso de forma muito natural. Ela desperta curiosidade, desejo e encantamento. Ela é o tipo de técnica que transforma o atendimento em um evento. E todo evento que emociona gera retorno financeiro, pessoal e reputacional. Mas vamos ser sinceros, no começo quase ninguém acreditava. A rinomodelação era vista como moda passageira, um procedimento de Instagram, algo arriscado demais para ser viável financeiramente. Hoje, ela é o procedimento mais procurado da estética facial e um dos que mais gera receita recorrente. E não é porque é simples, é porque é simbólico. O nariz sempre foi o centro do rosto, mas agora ela é o centro das atenções do mercado. A cada paciente transformado, a cada caso bem conduzido, a cada resultado natural e harmônico, nasce uma nova história. E junto com ela, uma nova oportunidade. O que as pessoas não percebem é que a rinomodelação não é apenas sobre preenchedor, é sobre posicionamento. Quem a domina eleva a própria marca. Quem a executa com propósito cria reputação. E quem tem reputação constrói rentabilidade sustentável. Você já notou que os consultórios que mais prosperam são os que têm foco? Eles não fazem de tudo, eles se especializam em algo que os representa. Esse é um dos maiores segredos por trás do sucesso da rinomodelação. Ela permite que o profissional se destaque mesmo em um mercado saturado, porque o paciente não busca o profissional mais barato, ele busca o mais preparado. E preparo transmite valor, mas aqui está o que ninguém te contou ainda. O verdadeiro poder da rinomodelação não está apenas no faturamento imediato, está na mudança de percepção que ele provoca no paciente. O paciente que faz uma rinomodelação bem-sucedida passa a ver o profissional como um artista confiável. Ele volta, indica e se torna multiplicador silencioso. Um único paciente satisfeito pode abrir as portas para uma rede inteira de novos atendimentos. E é assim que a rentabilidade cresce, não com propaganda, mas com propósito. A rinomodelação é o tipo de técnica que exige o máximo do profissional e é exatamente por isso devolve o máximo.
ela não perdoa superficialidade, mas recompensa quem se dedica com verdade. E é nesse ponto que muitos consultórios mudaram de patamar, quando entenderam que o sucesso financeiro não vem do que se cobra, mas do que se entrega. Ela é sem dúvida o procedimento que melhor traduz a era da estética consciente. A era em que o paciente quer naturalidade, previsibilidade e resultado seguro. A era em que o profissional precisa unir ciência, empatia e comunicação. E é por isso que dominar essa técnica é muito mais do que aprender uma sequência de pontos. É aprender a enxergar o paciente como um todo e entender que o rosto não é uma área, é uma história. E quando você aprende a respeitar essa história, o mercado te recompensa. A rinomodelação não é apenas uma ferramenta de transformação estética, ela é uma ferramenta de reposicionamento profissional. E é aqui que muitos ainda não entenderam o que está por trás da sua rentabilidade. Não é o preço do procedimento que gera o lucro, é o valor percebido do profissional que o executa. O paciente não está pagando pelo produto, ele está pagando pela confiança de estar nas mãos certas. E isso, meu amigo, não tem concorrência. Sabe o que é curioso? Muita gente fala sobre como a rinomodelação aumentou a renda dos profissionais, mas quase ninguém fala como isso aconteceu e, principalmente, como isso se sustenta. O segredo não está no produto, no preço ou na propaganda. Está em algo muito mais simples e, ao mesmo tempo, muito mais profundo: a percepção do valor. Porque a estética é, no fim das contas, sobre percepção. E quem domina a rinomodelação aprende a dominar a percepção do rosto, do paciente e do próprio mercado. O que ninguém te contou é que o grande diferencial da rinomodelação não está apenas na técnica, está na mentalidade que ela exige. Para aplicá-la com segurança, você precisa de foco, mas para ter foco, você precisa de estudo. E para estudar de verdade, você precisa de propósito. Esses três pilares, foco, estudo e propósito, são os mesmos que sustentam qualquer consultório de alto desempenho. E é por isso que tantos profissionais mudaram de patamar quando começaram a dominar essa técnica. Eles deixaram de ser aplicadores para se tornarem estrategistas. A rinomodelação exige um raciocínio clínico refinado. Você precisa entender o rosto em camadas, respeitar limites anatômicos, compreender planos, vetores, simetria, e tudo isso faz com que o profissional desenvolva algo que poucos têm, que é uma visão tridimensional. E quando você começa a enxergar o rosto com esse olhar tridimensional, você começa a enxergar o seu negócio com o mesmo olhar. Você entende o que é prioridade, você entende o que gera resultado e, principalmente, você aprende a valorizar o próprio trabalho. O que mudou a rentabilidade dos consultórios não foi apenas o procedimento, foi a mudança da consciência. Antes, muitos profissionais trabalhavam como prestadores de serviços. Hoje, eles se enxergam como especialistas e o mercado responde a isso com valorização, porque o paciente percebe quando está diante de um especialista. Ele sente quando há domínio, quando há confiança e quando há segurança. E ele está disposto a investir quando confia plenamente em quem o atende. A rinomodelação ensina isso de forma prática. Ela ensina que o paciente não está comprando 1 ml de ácido hialurônico. Ele está comprando a sensação de se olhar no espelho e gostar do que vê. E essa sensação é impagável, mas ela tem preço, um preço justo, coerente com o valor que você entrega. E é assim que a rentabilidade cresce, não com volume, mas com valor. Um profissional pode atender 20 pacientes e ganhar o mesmo que outro que atendeu 4. A diferença? O tipo de resultado que entregou e a forma como o mercado o enxerga. E o que ninguém te contou é que o sucesso financeiro na estética não vem de ter mais pacientes, vem de ter os pacientes certos. Aqueles que reconhecem o seu valor, que respeitam o seu tempo, que confiam nas suas mãos e que depois se tornam seus maiores divulgadores.
A rinomodelação atrai esse tipo de paciente, porque ela é um procedimento de confiança, e confiança é a base da fidelização. Cada caso bem executado não é apenas uma aplicação, é uma história contada, uma indicação gerada e uma reputação construída. E reputação, quando bem cuidada, se transforma em rentabilidade constante. Mas para chegar nesse nível, é preciso quebrar alguns mitos. E o maior deles é que o preço é o que define o sucesso. Não é. O que define sucesso é o valor percebido. O paciente paga mais não porque o procedimento é caro, mas porque ele acredita que o resultado será transformador. E quem entrega transformação, entrega prosperidade. O que ninguém te contou é que a rinomodelação mudou o jogo porque mudou a lógica da estética. Ela mostrou que o único procedimento bem feito pode ter o mesmo impacto que 10 procedimentos medianos. Ela mostrou que o verdadeiro luxo é o resultado natural e não o exagerado. E mostrou que o profissional que domina o natural é o mais valorizado de todos. A rentabilidade dos consultórios cresceu porque o mercado amadureceu. O paciente quer menos procedimento e mais resultado com propósito. E quem entendeu isso, prosperou. Hoje, a rinomodelação é sinônimo de modernidade, precisão e exclusividade. E isso faz com que ele tenha um poder único, elevar o ticket médio sem aumentar a carga de trabalho. 2 ou 3 casos por semana podem representar uma renda que antes exigia 20 atendimentos. E o melhor, com bem menos desgastes, mais tempo livre e mais satisfação profissional. Mas isso não é sorte, é estratégia. E essa estratégia se baseia em 3 princípios que quase ninguém te ensina. O primeiro princípio é clareza de posicionamento, saber quem você é e o que entrega. O segundo, consistência técnica, estudar para ser o melhor naquilo que você escolheu fazer. E o terceiro, comunicação de valor, mostrar ao paciente o diferencial da sua entrega, sem precisar se vender. Quando esses 3 elementos se alinham, o resultado é inevitável: autoridade e rentabilidade. Mas há algo ainda mais importante. A rinomodelação não trouxe apenas crescimento financeiro, trouxe respeito profissional. Ela mostrou que a estética é uma área que exige preparo, conhecimento e responsabilidade. E isso elevou o padrão de toda a classe. Hoje, quem domina essa técnica é visto como referência, e a referência é o maior ativo de um profissional, porque a referência é o que faz as pessoas te procurarem, não para um orçamento, mas para um resultado. O que ninguém te contou é que a rinomodelação é um divisor de águas, não apenas no consultório, mas na forma de pensar no trabalho. Ela ensina o profissional a ter uma visão de negócio, de arte e de propósito, tudo ao mesmo tempo. E quando essas 3 dimensões se encontram, nasce algo raro: a sustentabilidade profissional. A sustentabilidade é o ponto em que o trabalho gera prazer, o paciente gera confiança e o resultado gera reconhecimento. É isso que mantém os consultórios prosperando, mesmo em tempos desafiadores. A estética é uma área de sonhos. Mas o sonho só se realiza quando há estratégia. E a rinomodelação é hoje o exemplo mais claro de como a técnica e mentalidade podem andar de mãos dadas para transformar realidades. Por trás de cada consultório rentável, existe um profissional que decidiu se posicionar, que entendeu que não precisava ser o mais barato, mas sim o mais confiável. E confiança é o que move tudo. O que ninguém te contou é que o verdadeiro sucesso dessa técnica não está nas redes sociais, está no boca a boca silencioso dos pacientes que se emocionam ao se olhar no espelho. É aquele: doutor, nunca imaginei que fosse possível. É o abraço, o olhar, a lágrima contida e a emoção genuína que, sem precisar palavras, valida o seu propósito. E é nesse momento que o consultório muda, porque o que começa como uma seringa termina como algo muito maior, um impacto humano. E é esse impacto que sustenta toda a rentabilidade a longo prazo. O que ninguém te contou
é que o retorno financeiro da rinomodelação é apenas o reflexo da transformação que ela provoca. Transformação no paciente, transformação no profissional, transformação no mercado. A rinomodelação profissionalizou a estética, ela elevou o padrão. Ela mostrou que a ética e prosperidade podem caminhar juntas e mostrou, acima de tudo, que o sucesso financeiro é apenas o eco do sucesso humano. Mas é fato que dominar a rinomodelação é o atalho mais rápido para a liberdade financeira. Você já parou para pensar no que realmente significa liberdade financeira? Para muita gente, essa expressão parece distante, quase inalcançável, como um sonho que só alguns poucos conseguem viver. Mas, na verdade, liberdade financeira não é sobre riqueza, é sobre escolha. É sobre acordar de manhã e poder decidir o ritmo do seu dia. É sobre ter tempo para você, para a sua família, para a sua evolução pessoal. É sobre fazer o que você ama com tranquilidade, sem medo de olhar o extrato no fim do mês. E quando você é profissional da estética, essa liberdade parece às vezes uma ilusão. A agenda lotada, mas conta apertada. Trabalho duro, mas pouco reconhecimento. Horas de dedicação e ainda aquela sensação de estar sempre correndo atrás. Eu vivi exatamente isso. E foi nesse cenário que eu percebi uma coisa. Trabalhar mais não é o caminho. O verdadeiro caminho é trabalhar com estratégia. E é aí que entra o tema dessa conversa. Porque dominar a rinomodelação é o atalho mais rápido e mais inteligente para conquistar a liberdade financeira. Durante muito tempo, eu acreditei que para crescer era preciso abraçar o mundo, oferecer todos os procedimentos possíveis, atender o máximo de pessoas e estar em todos os lugares. Mas com o tempo, eu percebi que quem faz tudo raramente é lembrado por algo. O mercado da estética é vasto, competitivo e desafiador, mas paradoxalmente, o segredo do sucesso não está em fazer mais, está em ser referência em algo. E esse algo precisa ser um procedimento de alto valor percebido, de impacto rápido e emocional que gere resultado visível, natural e desejável. E existe um procedimento que reúne todas essas características, que é a rinomodelação. Ela é o verdadeiro divisor de águas, porque não é apenas um procedimento estético, é uma experiência transformadora, tanto para o paciente como para o profissional. Para o paciente, ela representa a chance de se ver no espelho uma versão mais confiante de si. Para o profissional, representa a oportunidade de gerar alto valor em pouco tempo. E é por isso que a rinomodelação é o atalho, porque enquanto muitos ainda acreditam que liberdade financeira vem de volume, quem domina esse procedimento entende que ela vem de valor agregado. Vamos falar de números? Um único caso de rinomodelação bem executado, com excelência e posicionamento, pode gerar o mesmo retorno que uma semana inteira de atendimentos genéricos. E o mais incrível, em 15 a 30 minutos de trabalho. Mas aqui está o ponto que ninguém te conta. O que mais transforma esse procedimento em liberdade não é apenas o faturamento, é o posicionamento que ele traz junto. Quando você domina a rinomodelação, o mercado te enxerga diferente. Você deixa de ser mais um profissional da estética e passa a ser a referência. E referência é sinônimo de escolha, agenda cheia e preço justo. Mas a liberdade financeira não se constrói apenas com técnica. Ela se constrói com mentalidade. E dominar a rinomodelação exige exatamente isso. Um novo olhar sobre trabalho, sobre o tempo, sobre o valor que você entrega. Porque o tempo do profissional de estética é o bem mais precioso que existe. E o que define a liberdade não é o quanto você trabalha, é o quanto vale cada hora do seu trabalho. A rinomodelação te ensina isso na prática. Ela mostra que é possível aumentar o valor da hora clínica sem aumentar o número de horas trabalhadas. E isso é libertador. Mas vamos além. Você já percebeu que o mercado está mudando rapidamente? Os pacientes estão mais informados, mais seletivos, mais exigentes.
Eles buscam naturalidade, segurança, confiança e resultado. E é aí que a rinomodelação se torna ainda mais poderosa, porque ela entrega tudo isso em um único procedimento. Ela é o ponto de equilíbrio entre a técnica e a arte, entre o palpável e o emocional, entre o visível e o que só o paciente sente. E quando um profissional consegue unir esses dois mundos, ele se destaca naturalmente. A liberdade financeira vem do reconhecimento e o reconhecimento vem da entrega. E a entrega nasce da especialização. O profissional que domina a rinomodelação entende o rosto como uma estrutura única, viva e tridimensional. Ele entende planos, vetores, sombras, proporções. Mas mais que isso, ele entende de pessoas. E é essa combinação, técnica, empatia e propósito que transforma um consultório comum em um negócio próspero. Mas há outro detalhe importante. A rinomodelação é o procedimento com maior efeito de vitrine dentro da estética facial. Ela é o tipo de resultado que fala por si, que gera indicação orgânica, que cria curiosidade, desejo e admiração. Você faz um caso bem feito e o próprio paciente se torna o seu marketing vivo. E é isso o tipo de publicidade que não tem preço, porque é feita com verdade. E a verdade é irresistível. Muitos profissionais buscam liberdade financeira tentando dominar o marketing, mas esquecem que o marketing mais poderoso é o resultado que o paciente mostra com orgulho. Dominar a rinomodelação é dominar esse tipo de marketing, o que nasce da entrega, o que se multiplica sem esforço. E quando isso acontece, o consultório deixa de depender de sorte, passa a depender de reputação. E a reputação é o ativo mais valioso de um profissional. Liberdade financeira. Duas palavras pequenas que carregam um peso enorme. Na estética, elas significam muito mais do que um saldo positivo na conta. Elas significam paz, significam poder escolher e não apenas aceitar o que aparece. E o curioso é que quando você conversa com profissionais de diferentes áreas da estética, todos sonham com a mesma coisa: ter mais tempo, mais reconhecimento e mais rentabilidade. Mas poucos entendem que a liberdade não vem de fazer tudo, ela vem de fazer o certo, do jeito certo, no momento certo. A rinomodelação representa exatamente isso, um atalho inteligente. Não é um atalho no sentido de pular etapas, mas escolher o caminho que realmente faz sentido. Porque enquanto muitos profissionais estão tentando crescer pelo esforço, quem domina a rinomodelação cresce pela estratégia. E aqui vai uma verdade que ninguém te conta. O dinheiro que você busca já está dentro do seu consultório. Ele só precisa ser reorganizado. Você não precisa atender 50 pessoas por semana. Precisa atender as pessoas certas com o procedimento certo, entregando o valor que só um profissional diferenciado é capaz de gerar. E é isso que a rinomodelação proporciona. Um único procedimento com tempo reduzido, materiais acessíveis e altíssimo impacto perceptivo. O paciente vê a mudança imediatamente, ele sente, ele compartilha e você ganha algo que não tem preço: a autoridade. A autoridade é o alicerce da liberdade. Sem ela, você é apenas mais um. Com ela, você se torna a primeira escolha. E quando o paciente te escolhe, ele não te questiona, ele te confia. E quando ele confia, ele paga o preço justo. A liberdade financeira nasce no momento em que o profissional entende que o preço e valor são coisas diferentes. O preço é o que se cobra, o valor é o que se entrega. E quando o valor é percebido, o preço deixa de ser o problema. Muitos profissionais vivem presos na lógica da comparação. Ficam olhando para o colega ao lado pensando: ele cobra mais caro, deve ter mais sorte. Mas o que esse colega tem, na verdade, é posicionamento. A rinomodelação, quando bem dominada, te dá exatamente isso: um lugar de destaque no mercado. Porque ela não é apenas uma técnica, ela é uma marca. E quem domina uma marca pessoal sólida
não depende de algoritmos nem de promoções para encher a agenda. Depende da própria reputação. A liberdade financeira acontece quando o paciente procura você pelo nome, não pelo desconto. E esse é o efeito natural da rinomodelação. Ela cria diferenciação. Você passa a ser lembrado por algo específico, desejado, aspiracional. E quando algo é aspiracional, o valor sobe naturalmente. É assim que um procedimento de 15 minutos pode gerar a mesma renda de uma semana inteira de trabalho convencional. Mas para chegar lá, é preciso entender o que realmente está por trás disso, que é a mentalidade de especialista. Ser especialista não é saber tudo, é saber profundamente sobre algo que transforma. E a rinomodelação é o campo perfeito para isso. Ela exige domínio anatômico, olhar estético e sensibilidade emocional. Ela exige um equilíbrio entre técnica e empatia que poucos profissionais desenvolvem. E é justamente esse equilíbrio que o mercado recompensa. O paciente moderno não busca apenas quem aplica bem, busca quem entende o que ele sente. E quando o profissional une segurança técnica a um olhar humano, ele cria algo raro, o valor emocional percebido. E valor emocional é o novo ouro da estética. Você quer saber por que dominar a rinomodelação é o atalho para a liberdade financeira? Porque ela te ensina a enxergar o invisível, a enxergar o que o paciente não diz, a entender o que o mercado valoriza e a perceber o quanto o seu tempo realmente vale. Ela te tira do ciclo da exaustão e te coloca no ciclo da estratégia. E quando você muda o ciclo, muda o resultado. Muitos profissionais acham que liberdade financeira vem quando sobra dinheiro, mas na verdade ela vem quando sobra tempo. Tempo para estudar, tempo para descansar, tempo para viver. E isso só acontece quando o seu consultório trabalha a favor de você, não o contrário. A rinomodelação é o tipo de procedimento que te permite isso. Menos tempo de execução, mais retorno por hora. Mais foco, menos dispersão. Mais reconhecimento, menos cansaço. Ela não é um atalho ilusório, é um atalho estratégico que separa quem trabalha com propósito de quem trabalha por sobrevivência. Mas há outro fator que quase ninguém menciona: a previsibilidade. A liberdade financeira depende dela e a rinomodelação é previsível. Quando bem executada, segue um raciocínio lógico, anatômico e controlável. Os resultados são consistentes, as complicações raras. E isso gera o que todo profissional deseja: tranquilidade. A tranquilidade de saber que você domina o que faz, de saber que cada caso é uma oportunidade e não um risco. E essa segurança reflete no paciente, que por sua vez retribui com confiança. E a confiança é a moeda mais valiosa do mercado. Quem domina a rinomodelação aprende que a liberdade financeira é consequência de liberdade emocional, porque quando você confia no que faz, você não vive com medo, não vive na ansiedade de perder paciente, de ser comparado e de errar. Você vive com propósito e quando o propósito guia suas ações, o dinheiro vem com o resultado. Há algo mágico nesse processo. No início, a rinomodelação parece apenas uma técnica, mas conforme o profissional amadurece, ele percebe que ela é, na verdade, uma ponte. Uma ponte entre o que ele era e o que ele pode se tornar. E do outro lado dessa ponte, existe o que todos buscam: a autonomia. Autonomia para decidir quanto cobrar, para escolher que tipo de paciente que quer atender, para determinar os próprios horários. Essa é a verdadeira liberdade e ela começa quando você entende que o seu conhecimento tem poder. Dominar a rinomodelação é dominar um novo modelo mental, um modelo que troca esforço por estratégia, que troca volume por valor, que troca rotina por reconhecimento. E quando isso acontece, tudo muda. O consultório muda, o público muda, a energia muda. Você para de correr atrás e passa a ser procurado. E essa inversão de papéis é o que define o início da liberdade. Mas talvez a parte mais bonita de tudo isso
seja perceber o quanto essa técnica devolve significado à profissão, porque ela resgata a essência da estética, cuidar da autoestima humana. Cada paciente que passa por uma rinomodelação carrega uma história. Muitos chegam inseguros, desconfiados, tentando esconder aquilo que o incomoda há anos. E em poucos minutos, quando se olha no espelho, você vê o brilho no olhar reaparecer. Essa cena vale mais do que qualquer valor financeiro, mas é exatamente ela que garante o valor, porque o mercado recompensa quem entrega transformação genuína. E é por isso que quando alguém pergunta por que dominar a rinomodelação é o atalho para a liberdade financeira, eu respondo, porque ela une tudo o que um profissional precisa para prosperar: resultado, emoção e propósito. Ela é o elo entre a técnica e a realização pessoal, entre a ciência e o sucesso, entre o olhar do paciente e o olhar do profissional. E quando esses olhares se encontram, nasce algo que nenhuma técnica sozinha é capaz de criar: a relação de confiança. E onde há confiança, há crescimento. A liberdade financeira é o destino, a rinomodelação é o caminho, mas a escolha de caminhar é sua. É o momento de entender que o conhecimento é o maior investimento que você pode fazer, porque o dinheiro que você ganha pode acabar, mas o conhecimento que você adquire continua te gerando retorno todos os dias. E esse retorno é o que constrói a verdadeira liberdade, a que vem de dentro para fora. A rinomodelação não é apenas uma técnica, é um marco. E dominar um marco é o que transforma profissionais comuns em referências. Se você sentiu que esse conteúdo clareou algo para você, curte, salva, compartilha e marca um amigo da área que merece viver essa transformação.